A proposta das 60 medidas para acelerar o crescimento visam 20 objetivos e centram-se em 7 grupos de prioridades. Tem na descida do IRC e noutras medidas fiscais o seu conjunto de medidas como motor deste crescimento, aposta na inovação, na concentração, na consolidação e no ESG como metodologia. E depois, de alguma forma, prioritiza a defesa, o turismo e o mar como prioridades setoriais. A despeito de serem 60 medidas muito heterogéneas, deixa muitas propostas, muitos métodos e muitos setores ainda fora deste pacote. O que significa, na minha opinião, que inevitavelmente vamos ter um segundo pacote de aceleração do crescimento económico. O programa Acelerar a Economia deixa um sentimento misto em quem o analisa. Algumas boas medidas, bem pensadas e estruturadas de quem conhece a realidade, outras não, sendo muito teóricas, difíceis de compreender e ainda mais de executar. Porém, as segundas provavelmente nunca vão acontecer e ainda bem. E as primeiras, essas sim necessárias, dependerão de uma complexa negociação político-partidária que no melhor cenário as vão adulterar e no pior as vão anular. Aguardemos, pois. Olá, eu sou a Maria João Babi e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. As 60 medidas com que o Governo quer acelerar a economia são o tema deste episódio. Se a redução gradual da taxa de IRC, de que aqui já falamos, é a bandeira do Executivo, o pacote que aprovou inclui o desenho de várias outras intenções até ao fim desta legislatura. Algumas são fiscais, mas outras têm o foco na atração de talento, na inovação ou na reindustrialização. António Ramalho, antes de entrarmos nos detalhes, nas medidas fiscais que acompanham a redução do IRC, perguntava-lhe se em termos gerais este pacote é o adequado para o país atingir os objetivos do crescimento económico e da atração do investimento. Ora, Maria João, curiosamente este era talvez o pacote sobre o qual eu tinha menos expectativas. Explico porquê. Curiosamente porque durante a campanha eleitoral este talvez tenha sido o elemento de maior divergência ideológica entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata quando apresentaram o seu programa eleitoral. Enquanto o Partido Socialista trazia um conceito um bocadinho dirigista no sentido da concentração de todos os apoios do Estado em poucos setores com maior dimensão, foi aliás uma inovação que o Partido Socialista trouxe para cima da mesa e que era interessante discutir, o PSD manteve-se fiel ao princípio de que quer intervir menos na economia e, portanto, faz, digamos assim, uma distribuição mais granular e menos orientada daquilo que seria, digamos, o papel do Estado no apoio à economia. E este pacote, no fundo, é razoavelmente fiel, nesse sentido, ao princípio eleitoral da intervenção menor ou da menor capacidade de intervenção. Apresenta o Estado como um simplificador ou um legislador no sentido de facilitar a vida. Na minha opinião, essa, digamos assim, seria a principal aposta. Mas por isso mesmo eu já tinha menos expectativas, porque não tinha nenhuma expectativa de caráter setorial ou de desenvolvimento. E por isso estas 60 medidas são apresentadas, curiosamente, com uma redefinição de 20 desafios centrais, isto é, 60 medidas tornam-se 20 desafios no próprio texto da apresentação, dos quais são internacionalização, inovação, capitalização, consolidação, reindustrialização e acaba com a clusterização, não vou algumas dizer aqui as 20. Coisas que toda a gente concorda, não é? E depois transforma-se inclusivamente em 7 grandes medidas concretas e 4 grupos de intervenção mais diretos: a consolidação e a capitalização das empresas, a estrutura de financiamento, o empreendedorismo, a inovação e o talento e, finalmente, a sustentabilidade e a circularidade. E eu estou a citar, digamos assim, as orientações estratégicas. Portanto, no fundo, as 60 medidas são depois 20 grandes objetivos e esses 20 objetivos transformam-se em 7 grupos de medidas fundamentais, dos quais se agregam em 4 níveis este tipo de solução. E todos eles denotam um bocadinho este tipo de situação. Quais são estes 4 grupos que é, no fundo, o central da avaliação? Antes de mais, quais são as medidas que existem aqui para favorecer o processo de consolidação? Existem algumas. Quais são as medidas do ponto de vista do financiamento? Confesso que ficaram aquém daquilo que eu esperava. Depois, muitas medidas do ponto de vista do empreendedorismo, da inovação e do talento.
E depois, ao nível da sustentabilidade e da circularidade, há algumas medidas muito específicas que desenvolvem alguns dos eixos, digamos assim, que são hoje em dia comuns a toda a estrutura. Mas antes de irmos ao detalhe, acha que este é um pacote que pode resultar? Eu acho que para os objetivos que foram definidos. Da análise que vamos ver do detalhe das medidas, eu muito sinceramente julgo que este pacote será o primeiro de vários pacotes que vão ter que surgir, porque se este pacote em algumas coisas é extraordinariamente detalhado, noutras é insuficientemente desenvolvido. E, portanto, algumas até das medidas centrais sobre estas preocupações ainda se vão preservar, ou pela lógica do pacote, isto é, um conjunto de medidas que de alguma maneira cria o marketing da leitura de um processo, que aliás, nesse sentido é bem sucedido, porque as entidades patronais vieram dizer que lhes parecia interessante este arranque. A verdade é que o apoio a uma economia que se quer granular, que se quer com origem nos empresários e não com origem no Estado, naturalmente tem como consequência que deve acompanhar aquilo que são as necessidades do mercado e não dirigir o mercado para uma determinada função. Nesse sentido, eu diria que tinha menos expectativas deste pacote, porque eles já me decorriam daquilo que era a previsão que eu tinha da discussão eleitoral e, nesse sentido, digamos assim, a minha perspectiva não ficou mudada com aquilo que li. As medidas têm índices muito diferentes, as fiscais, digamos assim, na essência procuram sobretudo acompanhar a descida do IRC, que é considerada aqui a medida-mãe, digamos assim, a guerra-pátria, sobre a qual se procura, digamos, incentivar o desenvolvimento e o maior crescimento da economia portuguesa, a aceleração da economia portuguesa. Antes de irmos às medidas concretas, perguntava ao Gonçalo Moura Martins se vê a ambição deste programa, isto é, se há medidas que podem aqui vir a facilitar a vida das empresas. Eu acho que o plano tem, enfim, deixa um sentimento híbrido e misto, ou seja, há de facto boas medidas, muito realistas, práticas e de quem conhece a realidade, e outras tão pouco, não é? Eu tenho sempre alguma dificuldade em aceitar, ou melhor, ou perceber, ou estar de acordo com medidas tão generalistas e com um espectro tão grande de objetivos. Parece aqueles medicamentos que a gente vê nas televendas, que é para o cancro, é para o coração, é para a queda do cabelo e tudo ao mesmo tempo, e depois, enfim, não são nada. E isto é um pouco este plano, não é? Tem medidas muito concretas e pragmáticas, como dizia, e outras menos, muito teóricas e pouco até percebíveis do ponto de vista e algumas nem se percebe como é que tem impacto na economia. Portanto, nem precisavam de ser 60. De todo, na minha opinião, de todo. Eu também fiz aqui um agrupamento meu. Eu diria que que o plano tem 6 dimensões: a parte fiscal, enfim, falaremos mais à frente, a inovação e o talento, que eu parece que é das mais bem conseguidas. É um tema de facto muito importante, e eu acho que o fundo para as startups aposta muito grande na tecnologia, benefícios fiscais para quem, enfim, introduzir inovação nos processos industriais e de serviços. Acho isso muito interessante, e algumas... E acredita que pode ser consequente, ter impacto real? De aproximar a academia às empresas, e acho provavelmente é o capítulo mais bem conseguido. A indústria, acho que é se calhar o menos bem conseguido. Acho muito estranho como é que se fala em medidas de indústria e não se fala de energia. Que é uma falha que eu acho gravíssima neste plano. E a energia hoje tem muitos desafios, porque não há capacidade de reindustrializar sem atentar hoje em dia a dar capacidade, mais do que à geração, à transmissão. Hoje, um dos bottlenecks que começa-se a verificar nas grandes economias, por exemplo, a Alemanha, basta ver o plano que eles estão a fazer na área da transmissão, não só em baixa, em alta, é muito significativo. E hoje já se começa a sentir isso em Portugal. Basta ver a lista de espera para pontos de ligação para novos investimentos. E eu estou, enfim, por razões profissionais, estou acompanhado muito perto um dos maiores investimentos que está previsto para Portugal nos próximos anos, e eles têm, 2 anos depois de estarem a estudar o investimento em Portugal, estão próximos de decidir avançar, têm já as declarações ambientais, os impactos ambientais, as licenças todas, e não têm garantia de ligação à eletricidade, que é uma coisa inacreditável. Portanto, e estes grandes investidores nunca me perguntaram, ao contrário do que dizia o João Ministro,
Nunca me perguntaram qual era a taxa de IRC. As coisas que me perguntam com grande... Nem a taxa para não residentes em termos com grande insistência, IRS. o que me pergunto é quanto é que eu tenho uma coisa tão básica como garantia de ligação à rede. Não é possível avançar com investimentos sem ter... Estão em lista de espera há muito tempo. E se calhar como a energia há outras matérias que ficaram a faltar aqui deste pacote, António Ramalho. Isto é, há muitas medidas para o turismo e para o mar, algumas coisas de indústria, não, mas... O pacote, do ponto de vista de setorização, é fraco, mas isso, digamos, é sem a consequência do que eu disse, daquilo que é, do ponto de vista da análise, a percepção de não querer ser dirigista sobre a economia. Há 15 medidas sobre o turismo, há 6 medidas sobre o mar e há uma medida sobre a indústria da defesa. São as 3 indústrias que são faladas especificamente aqui. Mas eu quando falo energia não é setor de energia, é condições para implementar e para desenvolver a indústria. Eu queria dizer com isto que não estou em desacordo com aquilo que o Gonçalo disse. Pelo contrário, eu acho que a continuação de uma perspectiva menos dirigista sobre a economia e mais facilitadora da libertação dos empresários para fazerem aquilo que eles considerem adequados, porque é sobre eles que incidem os incentivos, devia passar exatamente pela redução de todos aquilo que nós chamamos custos de contexto. Aliás, por erro, porque não deveríamos dizer que é custos de contexto, mas custos de infraestrutura que estão subjacentes. E nesse sentido eu acho que há algumas falhas do ponto de vista da energia, mas, por exemplo, também existem falhas do ponto de vista do financiamento. Curiosamente, o modelo de financiamento é muito tratado na base da tesouraria, o que é particularmente importante para pequenas e médias empresas, que são o grosso, digamos assim, daquilo que é a nossa estrutura empresarial. Eu julgo que, de todas as maneiras, neste momento não é um assunto particularmente relevante, senão em alguns setores muito específicos, onde o sistema pode estar, digamos assim, a titubear, mas, curiosamente, é muito insuficiente do ponto de vista dos investimentos de médio e longo prazo. Repare que não há nenhuma orientação em relação ao Banco de Fomento, que é uma estrutura que nós sabemos que até o Ministro da Economia acompanha com uma certa cautela e cuidado. Existe muito pouco alinhamento, digamos, das linhas de estruturação. Existe bastante mais do ponto de vista de capital, do ponto de vista dos fundos, do ponto de vista dos fundos de inovação, do ponto de vista dos fundos de startups, do que existe do ponto de vista, digamos assim, da instrumentação que é feita para o financiamento de médio e longo prazo. E isso, digamos assim, é débil para um país que tem, sobretudo, trabalhado muito bem, digamos assim, a sua recuperação da balança de pagamentos à custa do turismo e dos serviços, mas tem e continua a trabalhar particularmente de forma insuficiente a sua balança de produtos transacionáveis puros. Eu sou um grande defensor da transacionabilidade que é dado ou não transacionável pelo turismo, mas não deixo de dizer que isso deve ser acompanhado por um processo de investimentos que Portugal tem dificuldade em fazer, que os empresários portugueses precisam de ser apoiados, porque não são, digamos assim, os empresários mais aptos a assumir riscos de médio e longo prazo, nem a sociedade é suficientemente estabilizada para isso, e, por exemplo, isso tem claramente, digamos assim, também insuficiência infraestrutural. Isto é, do ponto de vista da infraestrutura que serve à empresa, o investidor estrangeiro que chega a Portugal e pergunta como é que vai fazer ligações para ter e assegurar os níveis de exigência energética que tem. Quais vão ser as exigências do ponto de vista, digamos assim, de descarbonização, que isso depois vai representar do ponto de vista das suas implicações. Ou aquele que precisa de saber quais são as estruturas de financiamento que pode ter para um investimento a médio e longo prazo, eles não estão aqui com força. Por isso é que eu acho que vai haver um segundo pacote que, aliás, nascerá da própria sociedade, nascerá das próprias empresas, e aqui entre nós nascerá um bocadinho mais das médias e das grandes empresas, porque eu acho que também houve aqui um foco muito grande para alguma preocupação de concentração, que está correta e que também tem medidas fiscais aqui previstas, mas isso demora tempo a acontecer. Isso é um tema essencial no nosso tecido económico, isto é, estes incentivos à consolidação de empresas são uma coisa importante porque temos mesmo que levar as pequenas empresas a ser médias, as médias grandes e as grandes multinacionais. Pois, basta ver o perfil da nossa economia, quer dizer, o perfil da nossa economia é que o emprego é dado por 99,9% de pequenas e médias empresas. Nós temos cerca de 2 milhões de empresas, dos quais 1.503 são grandes empresas, 8.142 são médias empresas, 47.748 são pequenas empresas e o resto são microempresas. O que é que isto significa do ponto de vista de pessoas? As grandes empresas, estamos a falar de uma média de 470 pessoas. As médias empresas, estamos a falar em 70.
as pequenas empresas em 18 e as microempresas em 1,5 pessoas por empresa. Portanto, não estamos a falar de uma estrutura empresarial, mas sim de uma estrutura individualizada que se construiu uma empresa, que não é mau, mas isto significa o que significa. As pequenas empresas em Portugal têm uma média de turnover, isto é, de vendas, de 2,12 milhões. As médias empresas de 13,8 milhões. Mas em termos, por exemplo, de produtividade ou de valor acrescentado, há aqui diferenças também muito grandes? Naturalmente, isto é, esta granularidade, sobretudo, podia ser até interessante para um país como o nosso, do ponto de vista de coesão territorial, de coesão social, mas é extraordinariamente nefasto quando estamos a pensar em mercados globais bastante mais longos. A verdade é que Portugal já não é só Portugal, é Portugal na Europa. E Portugal na Península Ibérica e Portugal na Europa. E, de facto, com esta estrutura empresarial é muito difícil a nossa capacidade de exportação, por isso temos tão poucas empresas exportadoras. Dessas empresas exportadoras, se tirarmos aquelas que exportam apenas para o mercado, que normalmente é o mercado espanhol, ainda teremos menos empresas e, portanto, é absolutamente essencial fazer uma agregação e, sobretudo, é essencial por dois motivos. Primeiro, porque é essencial do ponto de vista económico. Depois, porque é essencial do ponto de vista social e cultural de Portugal, porque os portugueses desenharam um modelo contra as grandes empresas. Isto é, temos uma visão negativa das grandes empresas. Durante anos houve uma prática política ativa de atacar as grandes empresas e enfatizar e, digamos assim, enaltecer o que era a realidade, que eram as tais microempresas. Nós temos três grandes necessidades do ponto de vista da economia: a criação de marcas, a inovação e melhores salários. Isto só se consegue com empresas grandes. Não há como. Portanto, hoje o que são os grandes objetivos políticos-sociais para o país, que a economia tem que desempenhar e tem que interpretar, são muito mais indispensáveis de serem alcançados por via da dimensão das empresas. E as medidas que estão previstas, por exemplo, neste sentido dos ganhos de escala, da consolidação, da capitalização, no fundo para levar as empresas a ter outra dimensão, vê que este programa ou as medidas que estão previstas consiga resolver esse problema? Não, eu acho que ninguém, ou seja, nenhum empresário decide uma fusão em função destas medidas que aqui estão. Da redução dos custos da operação. Isto não muda o mindset dos empresários. O empresário português é muito individualista. Não gosta de perder o poder, porque vem de uma prática institucional e vem de uma prática corporativa onde ele é rei e senhor. Esta é a realidade do país. Exatamente porquê? Porque somos um país de pequenas e médias empresas, onde o pai ensina ao filho, passa o poder para o filho, e eles são quem manda na empresa. Enfim, não têm conceitos nem práticas de governance que os convide ao crescimento. E o que se passa é, ou existe uma mudança de mentalidade dos empresários, porque os empresários portugueses que conseguiram crescer e passaram por fusões e partilharam o poder e partilharam, enfim, um crescimento e abandonaram um standalone de um projeto a solo, fizeram porque quiseram, independentemente destas medidas, porque perceberam que o crescimento e o desenvolvimento só se conseguia com escala. E, portanto, não é por decreto, não é? Não é por decreto, isso passa-se pela mentalidade dos empresários, na minha opinião, claramente. E nesse aspecto o empresário português é muito individualista. E, portanto, isto tem que ser uma alteração cultural com algum significado no futuro. E António Ramalho, já falou aqui da questão da redução da burocracia, até da melhoria da tesouraria das empresas, portanto, tudo velhas aspirações, mas há medidas que vê neste pacotão que vão conseguir concretizar, por exemplo, ao nível do IVA, que têm algum efeito prático? Há coisas boas e más. Enfim, eu quero recordar, isso já o discutimos no último programa, não vamos discutir outra vez, que eu dou estava aqui a fugir do IRC porque tivemos aqui um grande debate. Exatamente, não é? E portanto não vamos voltar a falar do IRC, mas queria recordar que o IRC aparece aqui como medida bandeira, é a primeira medida, aliás, que é aqui anunciada, e repare bem, é anunciada na ótica da descida do IRC e da taxa do IRC, e não é negociada do ponto de vista da derrama. Um dos elementos do IRC que queria referir, e já agora aproveito para dizer, é que um dos nossos problemas do IRC, a respeito daquilo que o Gonçalo disse, é que o IRC, para todos os efeitos, é uma bandeira que nós apresentamos ao exterior em relação a investimentos estrangeiros e nós estamos, digamos, sedentos de capital para investir e, portanto, também de capital estrangeiro. E o que acontece, basicamente, é que quando nós apresentamos ao estrangeiro, nós não apresentamos a nossa taxa de 25% e uma redução progressiva dessa taxa em 6%. Apresentamos todos os benefícios fiscais. Digamos assim, toda a estrutura fiscal. E a nossa estrutura do IRC é baseada na derrama, que é uma sobretaxa.
E eu chamo a atenção que só há 4 países na Europa com sobretaxa, que é Portugal, Luxemburgo, Alemanha e França. Portanto, estes são os 4 países que têm sobretaxa, isto é, que apresentam uma taxa de IRC diferente daquela que é a taxa do IRC por causa das derramas municipais e, neste caso, especificamente a derrama estadual dos 9%. Portanto, eu não sei se do ponto de vista de marketing o ideal é trabalhar sobre a taxa do IRC, sobre a taxa da derrama. Isto do ponto de vista de marketing, confesso que não tenho nenhum estudo, mas queria chamar a atenção que somos um país que tem esta particularidade. Temos que nos explicar conjuntamente com outros 3 países que temos uma coisa que os outros todos não têm. A segunda coisa que eu queria dizer é que, como eu disse a última vez, a simplicidade é um elemento determinante. E, portanto, quando tem 121 benefícios fiscais, muitos dos quais é impossível você gerir, objetivamente nós não vimos neste pacote nenhuma medida de simplificação do ponto de vista fiscal em relação ao IRC. Nem nenhuma medida que fizesse discriminação positiva do ponto de vista do IRC em relação a algumas das medidas que eu acho que a distribuição deveria ter em causa. O que é que vemos? Vemos, sim senhora, uma grande preocupação na tesouraria, do qual eu acho que há um princípio correto, ainda que esse princípio não seja perfeito na aplicação e na execução, e nós temos que pensar nisso. O princípio correto é tentar aproximar o conceito jurídico de grupos que temos no Código das Sociedades àquilo que é a estrutura fiscal. E isso em si é bom, porque o modelo, digamos assim, quanto menos classificações tiver, quer do ponto de vista laboral, quer do ponto de vista fiscal e do ponto de vista societário, isto é, que o conceito seja sempre o mesmo, mas por outro lado não é perfeito porque o nosso Código das Sociedades também tem limitações em relação à consideração do grupo, sobretudo do grupo internacional, e o Gonçalo nisso sabe bem melhor, mais do que eu. De todas as maneiras, eu gosto, por acaso, do modelo de IVA de caixa, de IVA de grupo, porque acho que isso vai facilitar, digamos assim, a organização das estruturas para a tesouraria centralizada. Ele não tem tanta vantagem do ponto de vista de imposto de selo, mas tem bastante a vantagem do ponto de vista de IVA, e também não me desagrada o princípio do IVA de caixa ser um bocadinho alargado, para além dos 500, passar para os 2 milhões. É uma medida para pequenas e médias empresas, portanto não tem nada a ver com as grandes empresas, mas vai facilitar a tesouraria, e vamos admitir que a tesouraria não vai ser fácil nos próximos tempos. Eu julgo que neste momento isto é mais uma questão de previsão futura, porque o IVA de caixa tem efeito imediato, mas não tem efeito continuado, porque se o modelo de incumprimentos for razoavelmente o mesmo, enfim, isto só tem efeito no primeiro mês, de resto não tem mais efeito algum. Do ponto de vista da capitalização e concentração do ponto de vista fiscal, temos aqui uma coisa que eu diria que taticamente é correta, se bem que toda a gente saiba que não é a minha opinião mais favorável, que é o facto de se poder aumentar os custos, o reconhecimento dos custos com juros para efeitos de uma concentração. Eu não sou muito favorável, porque não sou nada favorável ao benefício, digamos assim, dos juros como dedutíveis fiscalmente, e portanto obviamente que isto afasta um bocadinho do EBITDA, isto também está limitado até 30% do EBITDA, mas de todas as maneiras é uma realidade, e depois as deduções de mais-valias para dividendos e o problema do goodwill, esse sim, bem, porque a dedução de goodwill dentro de certos limites é perfeitamente aceitável, porque as aquisições para acontecerem têm que acontecer às vezes com reconhecimento, digamos assim, de valores de goodwill e portanto como tal devem ser reconhecidos para efeitos de concentração. De todas as maneiras são medidas muito concretas. Esse é o grande problema das 100 medidas, é que são medidas, algumas delas muito táticas e muito técnicas. E muitas faltam conhecer detalhes, não é? Temos um elencar apenas naturalmente, e todas elas que têm conteúdo fiscal ainda têm o déficit prático de passarem pelo Parlamento e no Parlamento serem suscetíveis ainda a mais discussão de detalhe. E portanto eu tenho medo que aquilo que é complexo, ainda mais complexo, saia do Parlamento. É um bocadinho a sensação que eu tenho, porque eu nunca tenho a ideia de que o Parlamento simplifica as realidades, pelo contrário, normalmente até as torna um bocadinho mais complexas de percepção. Mas a criação de mais benefícios fiscais do que aqueles que já tínhamos e que aqui já tem tanto criticado, isto devia ter sido uma oportunidade para simplificar. Eu tenho uma visão nesse sentido, que é quanto menos benefícios fiscais e quanto mais... Eu acho que há outros benefícios aqui que são muito interessantes. Os benefícios em relação ao talento são bem pensados. Em relação mesmo à captura de talento estrangeiro, já tivemos aqui divergências sobre os residentes não habituais. E eu tenho que ir aí também, não é? Eu naturalmente vejo isso como positivo. Acho que isso traz para a sociedade portuguesa a capacidade de capturar, digamos assim, ou manter a sua percepção de captura de talento, porque nós temos outras características que nos
nos permitem este tipo de soluções, mas eu não sou um grande favorável à multiplicação dos incentivos fiscais. Por outro lado, curiosamente, sou muito favorável às vezes a assumir riscos de incentivos fiscais muito concretos. Já defendi aqui um, que é a capitalização das empresas, poderia justificar a dupla tributação económica dos dividendos de uma forma agressiva durante um período de tempo que fosse temporalmente aceitável, que é para o investidor estrangeiro e o investidor português saberem que são prejudicados durante um determinado período, mas no futuro não o serão. E infelizmente voltamos a ter aqui alguma liberdade mais sobre dividendos, o que se percebe como sistema de incentivo internacional, mas muito sinceramente que vai ao contrário do princípio da capitalização e portanto obriga a modelos de capitalização um bocadinho diferentes. Portanto, eu tenho, repare bem, este é o grande problema das 60 medidas, é que, curiosamente, eu comecei por tentar elogiar o programa por não serem 60, serem 20 e das 20 serem 7. E depois, quando começamos a olhar para os detalhes delas, elas, e muitas delas ainda por cima aplicadas no Parlamento, vão trazer, digamos assim, mais benefícios fiscais, mais dificuldade, digamos assim, de percepcionar esses benefícios fiscais e de utilizá-los. E é isso que, na minha opinião, o empresário, curiosamente, não precisa. Não precisa porque, na minha opinião, já não o quer, mas eu posso estar enganado, mas não precisa porque mesmo se o quisesse não o devia ter. Porque eu acho que os empresários deviam estar totalmente concentrados e nós devíamos, digamos assim, se é permitido ao Estado ter algum princípio dirigista, deveria estar a dizer aos empresários: assumam risco, estamos cá para isso, estamos cá para ajudar no financiamento da assunção de risco e vamos exportar esse risco em algumas parcelas conjuntamente convosco, mas vamos naturalmente esperar que esse risco, digamos assim, tenha bons resultados, porque vocês é que são os empresários, vocês é que sabem fazer isso e vocês é que, ainda por cima, eu peço imensa desculpa dizer isto, é que é verdade que os nossos empresários são individualistas, mas também é verdade que foram estes empresários que salvaram o país da Troika. E isso não tem dúvida nenhuma, e portanto são empresários que ainda estão numa fase, ou eles ou os filhos deles, num momento em que lhes podemos pedir para agora tirarem proveito desse benefício e do grande esforço de resiliência que demonstraram. E portanto eu sou da opinião que uma política menos intervencionista e dando mais responsabilidades e reduzindo obviamente estes bottlenecks que existem, da energia, da água, do financiamento, podem ser, digamos assim, mais eficazes para a criação de crescimento e de riqueza no país. Dizendo eu, tenho uma postura ideológica perfeitamente assumida, que criando riqueza para as empresas, depois essa riqueza se vai transmitir para as pessoas. Tem que ser distribuída. Tem que ser distribuída. Voltar a afunilar aqui a nossa conversa em relação a medidas concretas e ouvir devemos afunilar. o Gonçalo Moura Martins sobre este novo regime de atração do talento e a possibilidade dos não residentes beneficiarem do IRS reduzido de 20%. Isto é, aqui um novo regime dos residentes não habituais, agora sem as pensões ou os dividendos e as mais-valias, mas foi aqui muito crítico desse regime. E eu usei uma expressão na altura que é do bar aberto. Exato. E agora o bar é mais restritivo e mais fechado, que já é um bom princípio. Eu volto a dizer o que disse anteriormente. Eu acho que estas medidas são sempre virtuosas, porque têm sempre efeito benéfico. O problema é o desequilíbrio e a iniquidade que criam. Eu não posso estar ou melhor, eu não devo estar a atrair talento estrangeiro e obrigá-lo a pagar, ou dar-lhe a hipótese de ele pagar só 20% e continuar a cobrar 53% ao talento de Portugal que não quer sair, que não emigra, que fica cá. A disparidade é de tal maneira que não deixa de criar uma iniquidade. Por exemplo, ainda ninguém conseguiu, por exemplo, acabar com a sobretaxa de solidariedade que impede sobre as taxas de IRS mais altas do oitavo escalão e do nono escalão, incompreensivelmente. Portanto, enquanto essa diferença se mantiver tão grande, por mais virtuosidade que que se aceite relativamente a estas medidas, mais difícil é aceitar esta diferença que gera. E está-se a criar mais diferenças, não é? Com o IRS jovem, agora o IRS para os não residentes e quando, como diz o português, normal que não quer sair, paga o dobro destas taxas. Pois, quer dizer, vamos lá ver, o IRS jovem tem um... Eu estou muito dividido porque eu acho que é importantíssimo dar condições aos jovens, é uma geração que se preparou tão grande, tão fortemente para que eles fiquem cá, mas quer dizer, é uma medida que acaba só por ajudar aqueles que não precisam porque são os jovens que mais ganham.
porque como a taxa deixa de ser progressiva, na prática todos vão pagar o mesmo, quer o que ganhe 1.000, quer o que ganhe 7.000, 8.000 ou 10.000, e portanto cria aqui uma iniquidade. Mas tenho um mixed feeling sobre isso, sabes? Porque acho que se há setor etário onde nós, mesmo criando injustiça, devemos suportar e ajudar, é a juventude. Eu só usei o exemplo como sim. forma que está a haver mais exceções à regra. Eu não aceito, eu aceito claramente essa discriminação, porque é positiva, e numa faixa etária que eu acho que precisa ser ajudada. Mas eu só queria voltar aqui a um problema, à questão fiscal, que é uma coisa importante, e em defesa do programa agora, não se pode atacar tudo, eu acho que eles não criam mais benefícios, eu aprofundo alguns que existem na prática, não é? Todas as medidas fiscais, não há nenhum que seja novo. Enfim, vão, por exemplo, a retenção da fonte, que passa a ser só até 5% da participação social e não 10%, isso é ótimo. Isso faz todo o sentido, e ajuda à tomada de participações minoritárias, pequenas, em empresas, que podem ser muito saudáveis, essas tomadas de participações. Portanto, acho isso muito bem. O imposto de selo, o código do imposto de selo hoje já permite agrupar algumas financiamento interempresas dentro do mesmo grupo, mas tem sempre uma limitação, que é um critério muito subjetivo, que é se houver necessidade de tesouraria, e depois fica ao critério de quem analise sim ou se não. Portanto, se eles criarem um critério objetivo, acho que vão muito no bom sentido, porque hoje os grupos, que quando crescem, são um conjunto de empresas, e portanto o cash pooling, ou seja, a gestão integrada do fundo de maneio, é fundamental na gestão de um grupo, fundamental. E portanto, cada vez que eu imposto uma empresa que eu criei para inovar, para um novo processo que vai ser deficitário durante 3 anos, eu vou ter que a suportar, eu vou ter que lá pôr dinheiro. Agora, cobrarem-me imposto de selo por eu, que sou dono daquela empresa, faz parte do meu grupo, tem uma gestão e umas sinergias industriais muito, muito potentes, e estarem-me a cobrar imposto de selo para eu suportar uma empresa que vai ser deficitária por natureza durante 2 ou 3 anos. Portanto, vê medidas muito relevantes para as empresas que quase são ofuscadas pela descida do IRC e não são tão... Como disse o António muito bem, a descida do IRC, sem mexerem na derrama, não vale, nem nas tributações autónomas, não vai ser 15%. Vai ser, em vez de ser os 32% que aquele CDE diz que vão ser 26 ou 27%. Portanto, eles têm que desconstruir a estrutura do IRC, porque se o CDE é 21 mais nada, era ótimo, porque vai ser mais que isso. Isso é uma alteração que ainda propunha que eles mexessem a tempo de aprovar. Porque é uma bandeira dizer que a taxa nominal é 15%, não é verdade. Como hoje não é 21%, não é verdade. As derramas só existem em 4 países, como dizia o António, portanto isso para nós que significa na prática que a taxa nominal não é 21 nem vai ser os 15 que eu estou a dizer. Outra coisa muito importante, só para terminar, que foi uma das medidas mais relevantes para quem gera empresas e cresce e faz aquisições, etc., é a dedução fiscal do goodwill. Porque hoje, por força da contabilidade, que só aceita que o custo, que o book value, ou seja, aquilo que está inscrito nos balanços, seja o custo de aquisição ou o montante investido, e que não é o fair value of to market, ou seja, o valor que valeria em mercado livre, faz com que haja sempre goodwill. E, portanto, é impossível que eu não possa deduzir aquilo que eu paguei pela empresa, na medida em que eu não vou pagar o book value, ou seja, o valor que custa da contabilidade. É uma exceção da legislação portuguesa, porque em Espanha se deduz o goodwill e em muitos outros países se deduz o goodwill. Não, portanto, essa é uma medida importantíssima e que passou um bocado despercebida, mas se há medida que pode incentivar e pode a concentração e as aquisições, etc., esta pode ser das que eles apresentaram, mesmo assim, a que tenha mais efeito marginal em incrementar essa. E em relação à revisão do Deixe-me só acrescentar que, adicionalmente a isto do goodwill, isto também significa um desejo natural que a concentração se faça por boas empresas. Porque antigamente um dos aspectos fundamentais é que olhava-se para as empresas e se tivesse badwill tinha uma característica, o goodwill era outra. E portanto aqui não há problema nenhum em olharmos para as empresas e de facto comprarmos empresas acima do seu valor contabilístico, que é o normal, porque as empresas são boas. Mas António, o incentivo era perverso. Porque era perverso. Porque eu trazia o badwill e toda a gente procurava
o badwill porque era um desconto fiscal Exatamente. que quem comprava ia ter no futuro, enquanto que o goodwill era um custo fiscal que eu ia ter no futuro. Pronto. É uma coisa tudo ao contrário. Isso é uma medida excelente. E António Ramalho, a revisão do CIFID, o Sistema de Incentivos Fiscais que permite às empresas que investem em investigações e desenvolvimento obter deduções à coleta, que importância é que pode ter? Faz diferença este alargamento do prazo de investimento? Eu acho, muito sinceramente, em relação ao CIFID, eu acho que preservar o CIFID é fundamental e, portanto, eu sei que é uma medida que tem custos fiscais relevantes, custos fiscais no sentido que é receita fiscal não obtida, porque é um incentivo significativo, e eu que teve a dizer negativamente sobre os incentivos, já agora também queria sublinhar que a correção que o Gonçalo disse é correta. O meu problema não é termos aqui mais benefícios fiscais, o problema é que mantemos os 121 benefícios fiscais que tínhamos. Eu gostava de ter menos. O que acontece basicamente em relação ao CIFID é o seguinte: as medidas que estão aqui em relação ao CIFID não alteram substancialmente o modelo, vamos deixar de estar, a não ser o período de investimento, que eu acho que é a grande alteração. O período de investimento dos fundos, nomeadamente dos fundos CIFID ou dos próprios investimentos diretos, estava a ser um bocadinho penalizado pelo facto de este já ser um incentivo fiscal que existe há alguns anos, estar-se a acumular, digamos assim, progressivamente fundos disponíveis para investigação científica, investigação tecnológica e alteração processual, e haver quase que uma necessidade premente de fazer investimentos sob pena de se perder os benefícios. E, portanto, não há pior que decidir investimentos com base numa razão negativa de fiscal do que pela bondade do próprio investimento. Portanto, o alargamento do prazo é um alargamento que é fundamental fazer, na minha opinião. Isso vai permitir, digamos assim, que os investimentos voltem outra vez a ser feitos com alguma racionalidade, ou possam voltar a ser feitos com mais racionalidade e mais tempo de investimento. Dito isto, este não é panaceia para tudo, porque daqui a alguns tempos temos outra vez o problema com os 5 anos, portanto, quer dizer, alteramos o prazo, mas vamos ter o mesmo problema se continuarmos a acumular montantes. Eu acho que todo o trabalho que está aqui denota muita preocupação com a investigação e com a inovação tecnológica. Há dois aspectos que não falámos aqui no plano, que não podemos falar de todos, que me parecem positivos. Esse e a preocupação também com o ESG e com um conjunto de medidas significativas, nomeadamente as limitações a contratos públicos com regras de ESG, o desenvolvimento de um ESG líder, não conseguimos ir a todas, mas de todas as maneiras que são particularmente importantes e úteis. E, portanto, dentro destas medidas, a maioria são muito positivas. Não vamos aqui ter uma ideia contrária a isso. Agora, do ponto de vista do CIFID, eu acho que isto significa muita atenção, significa que o problema está resolvido nos próximos tempos, significa que este benefício fiscal é um benefício muito útil, porque no fundo é IRC que não se paga para pura e simplesmente ir pagar diretamente, digamos assim, e investir na tecnologia, na inovação, com o selo de inovação. Agora, é um problema que eu interessa mais ver o Ministério da Economia muito focado nisto e continuamente focado nisto. Porque a maneira como se gera a investigação e a forma de integração da investigação nas empresas, que é uma coisa absolutamente fundamental em Portugal, nós temos neste momento só 1,1% de ID nas nossas empresas, o que compara mal com a maior parte dos países europeus, num país que, por definição, é bastante criativo, e é bastante criativo em processos, sobretudo. E, portanto, era muito importante para nós aumentarmos esta percentagem do PIB em investigação e, portanto, termos fundos disponíveis para isto é muito positivo. Curiosamente, estamos a criar estes fundos internamente, o que é positivo, porque normalmente nós temos que ir buscar fundos externos para isto. Aqui estamos a criá-los internamente. E Gonçalo Moura Martins, concorda esta revisão do CIFID melhora o sistema? Não sei, eu percebo que tem vantagens, eu temo sempre a burocracia, e hoje o sistema é relativamente escorreito. O CIFID custou ano passado 607 milhões no custo fiscal do Estado, ou seja, dos 16,6 mil milhões que o Estado abdicou de receitas, 607 milhões foi do CIFID, o que é relativamente baixo. Se pensarmos que é um motor de incentivo à inovação, e a inovação é futuro. E, portanto, nesse aspecto é muito importante que se complemente e que se amplie a capacidade de ajudar e de incentivar pelo CIFID. Eu vejo mérito em dar mais tempo e dar mais condições que as pessoas e as entidades o usem, mas estão a criar, se calhar, uma restrição e um critério à entrada que hoje não há tanto. E, portanto, eu diria... vê para querer. Ainda tenho dúvidas sobre se houve melhorias ou não
neste Só sistema? na prática é que a gente vai perceber se melhor ou não. Eu acho que é um bom sistema, tem sido bem aplicado pelas empresas, e eu acho que até poderia ser ampliado, e temos sempre que se mexa numa coisa que está a funcionar bem, e temos sempre que se crie mais burocracia em cima do que já funciona. Isto que queria só ouvir-vos também sobre uma outra medida que no fundo não faz parte destas medidas fiscais, mas a questão do Estado prometer pagar em 30 dias, mas em 2028. Isto é, o Estado não devia dar um melhor exemplo? Eu tenho uma visão muito prática em tudo isto, não é? Eu acho que um dos grandes problemas que nós continuamos a ter é que estamos sempre a falar aqui da iniciativa privada, estamos a falar sempre aqui daquilo que se espera das empresas. Eu, como aceito e acredito que são as empresas que criam valor, obviamente que o ideal seria termos o Estado, quer como cliente, quer como fornecedor, a ser de longe, digamos assim, o melhor exemplo possível. E a verdade é que não é. Não é porque tem uma complexidade de medidas em nome da transparência, em nome da racionalidade das suas decisões, que tornam extraordinariamente difícil todo o processo de contratação. Eu quase que admiro os empresários que trabalham para o Estado. Mas depois, adicionalmente a isso, ainda tem um processo onde, mesmo com as dificuldades verificadas à partida para contratar e para assumir o compromisso, depois de assumir o compromisso, o pagamento é sempre uma coisa demoradíssima, sempre ineficiente, etc. E dá a sensação até que as tesourarias são geridas com base neste objetivo de reduzir um bocadinho os custos da despesa. Isto é mais grave quando as taxas... E isto é muito mais grave quando as taxas de juro já são relevantes, porque quando as taxas de juro não eram relevantes, isto não tinha efeito financeiro. Mas tinha efeito cultural. E esse é que é o grande impacto para mim. O impacto para mim nem sequer é financeiro, porque financeiro as empresas depois encontram os factorings e os bancos ganham um bocadinho com o factoring, enfim, ainda se arranja qualquer coisa que vá compensando o sistema em favor de outros subsistemas. Agora, há uma coisa que é real, é que o princípio é, se há tanta dificuldade em contratar com o Estado, assumir o compromisso de contratação com o Estado, o pagamento devia ser imediato. Portanto, eu acho que 30 dias já é um bónus, não é? Portanto, porque com tanta exigência, é normal que depois a fiscalização e os modelos, digamos, de digitalização que o Estado tivesse, e o Estado português não é um Estado pouco digitalizado na comparação europeia, até é um Estado razoavelmente digitalizado. Não é compreensível que depois existem limitações ao pagamento. E quando nós vamos ver as razões da limitação aos pagamentos, normalmente elas têm outra vez cunho burocrático, de facto, em relação àquilo que é o princípio da centralidade do nosso Estado. E, portanto, esse aspecto, para mim, está aqui muito bem, é apenas ser 28, devia ser amanhã. Este também é um desejo que eu acho que temos que ser cautelosos, porque eu já vi isto ser anunciado muitas vezes, e o facto de ele continuar a ser anunciado é sinal que nunca aconteceu, e, portanto, naturalmente continua a ser uma medida a propor. E, portanto, eu acho que, sim, todas as vezes que aqui vier, ainda bem que vem, oxalá que nunca mais venha a certa altura, porque de facto se tornou um hábito que o Estado paga no período específico. Ou olha para 15 dias. Exatamente. Já se atingiu os 30, vamos melhorar ainda mais. Eu vou-lhe ser sincero, e muito sinceramente, eu acho que isso deveria ter uma medida adicional, que era uma penalidade clara e automática sobre os pagamentos para além da data, porque isso tornaria as coisas muito mais claras, e nós infelizmente isso não é real, e portanto os pagamentos são feitos depois da data, e depois ainda há sempre, pela posição até de destaque que o Estado tem para efeitos negociais, a inexistência de juros compensatórios. Se os juros fossem vistos como uma penalidade sobre o Estado, eu acho que esta medida então tinha uma eficácia enorme. Quem sabe se na aplicação conseguimos introduzir essa medida no sentido de uma vez por todas o Estado pagar quando deve. Também vê isso com essa necessidade de ser resolvida. É o principal passo, que é cumprir os contratos, ponto. Não é? Agora há uma questão que é importante dizer, e eu acho que em nome do Estado a gente também tem que dizer as coisas quando elas correm melhor. O Estado hoje paga muito melhor do que pagava há 10 anos, isso não há dúvida nenhuma, e as câmaras municipais também. Há exceções, mas de facto o Estado hoje, até pela obrigação de, na contratação, se já ter indicados fundos, a proveniência dos fundos, a disponibilidade orçamental, etc, hoje os pagamentos correm melhor. Continua a haver atrasos, continua a haver alguns atrasos, até alguns incompreensíveis. No final do ano agrava-se todo, porque começam as cativações, porque a contabilidade pública é de Caixa e, portanto, quer dizer, diz que a Caixa lá esteja... Retém-se mais um bocadinho esses pagamentos. Depois o mês, no dia 2 de janeiro, aparecem transferências de todo lado, não é sempre assim, mas enfim, de qualquer forma, o que eu digo é que está melhor do que já esteve, mas ainda não está bom.
E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho vai sugerir um museu e um quadro específico. É verdade, eu acho que nós estamos a entrar já em período de pré-férias e, portanto, eu vou passar a sugerir, digamos assim, museus que obriguem a viagens, que obriguem a circulação, obriguem ao turismo interno. E, portanto, desta vez escolhi um museu muito interessante, que é o Mudas, que é o Museu de Arte Contemporânea da Calheta. O Mudas é um museu extraordinário que está instalado na Fortaleza de Santiago, no Funchal, perto do Funchal, na Calheta. É um projeto de 2004, portanto faz os 20 anos, e é um trabalho de um arquiteto local, que é o Paulo David, que é um arquiteto com 65 anos, que trabalhou com o Gonçalo Birne, trabalhou com o Carrilho da Graça, e tem imensos trabalhos no Funchal. É um vencedor do Global Award de Sustainability em Arquitetura, e deixa-me dizer que o museu é absolutamente fantástico do ponto de vista arquitetónico, porque é feito sob a arriba. Eu quase que diria que não é feito sobre a arriba, é feito sobre o declive, de tal maneira que é um daqueles declives madeirenses violentos. Isso nota-se um bocadinho nas escadas, as pessoas têm que ser cautelosas a descer as escadas, mas é um museu que tem uma arquitetura absolutamente notável, feito por um arquiteto da Madeira, e que só a arquitetura é fantástica. É claro que depois o acervo é o acervo dos museus contemporâneos tradicionais, com uma certa presença madeirense, utilizando várias das coleções de Madeira, da Madeira. Mas uma coisa chamou-lhe mais a atenção. Mas há uma coisa que me chama a atenção, que é um quadro especial, que é o Março 2003, do Cruz Filipe. Porquê é que eu falo da Cruz Filipe? Porque Cruz Filipe é um pintor menos conhecido que os grandes pintores contemporâneos. Tem um quadro absolutamente lindíssimo lá, mas o Cruz Filipe é nada mais nada menos que um gestor como é o Gonçalo e o António Ramalho, e portanto é um gestor que foi durante muito tempo presidente da Comissão de Privatizações. É um homem que todos nós trabalhamos, duro, pressionante, de números, etc. E que depois tem esta sensibilidade fantástica de ter uma obra que lá está, que é uma obra que junta acrílico, fotografia e pintura. Ele sempre foi um pintor, ele já fez várias exposições, mas é fantástico nós pensarmos que um gestor como nós tem uma obra tão interessante na Madeira, que é o Mares 2003, e que encaixa muito bem, porque encaixa naquele maravilhoso edifício que de facto só por si enquadra completamente um museu de arte contemporânea na Calheta. Portanto, façam favor de ir à Madeira, façam favor de viajar neste verão, e se tiverem a oportunidade de estar no Funchal, não fiquem só no Funchal, naquele cosmopolitismo do Funchal, andam um bocadinho. Há mais para ver. E vão ao Mudas, que o Mudas vale a pena. E Gonçalo Moura Martins, quer recomendar um artigo de jornal? Sim, um artigo do New York Times muito interessante, e a mim diz-me alguma coisa, e eu já vou explicar porquê. E o artigo chama-se A Game of Thrones, Two Kings Battle for a Millennium-Old Throne in Nigeria. A Nigéria é um país, é uma república federal, mas tem 12 estados, 12 reinos, maioritariamente no norte, e desde que passou a ser muçulmano, esses reinos são emirados. E o principal emirado que eles têm no norte é o Emirato de Kano. E isto diz-me porquê? Porque o maior projeto que nós ganhamos na Nigéria, que está em execução hoje, ainda eu era Quando CEO, diz nós, está a falar da Botengil, não é? É entre Kano e Maradi. São umas centenas de quilómetros de linha férrea, e ele envolveu-se muito. Na altura, o Emir Zanussi, que era emir de Kano. Os emirs são nomeados pelo governador com a anuência do Presidente da República da Nigéria, não são hereditários, e este reino existe desde 999. E eu visitei o palácio, jantei lá, aquilo entra-se num meio quase medieval, onde ele tem um palácio lindíssimo, antigo, e depois rodeado de uma série de anexos onde estão as várias mulheres, e tem, a seguir à Biblioteca de Alexandria, das maiores bibliotecas e antigas da África. É uma riqueza enorme. E eu conheço o Emir porque ele envolveu-se imenso neste projeto, a suportar este projeto, porque iria, obviamente,
trazer riqueza para aquela região. Kano tem cerca de 4,5 milhões de habitantes, e este Sanusi é um tipo que foi partner na Morgan Stanley em Londres, private banker em Nova York, estudou nas melhores universidades e agora é emir de Kano por nomeação do governador. Ele foi, em 2011, escreveu um dos mais importantes artigos do Financial Times como governador central do Banco da Nigéria, a avisar sobre o financiamento chinês. E por isso é que a Nigéria hoje é dos países que menos está endividado à China relativamente a todas as outras economias africanas. Mas a história, esta é a história, porque é que isto nos dá uma coisa, é que entretanto ele, como era mais ocidentalizado, a favor da educação das mulheres, que as mulheres se deviam defender, deviam ter o direito de defender-se da violência dos maridos quando fosse o caso, e que os homens que não tivessem meios económicos não deviam casar várias vezes, etc. Começou a criar ali num sítio muçulmano, alguma resistência, e o governador, o anterior, não vai de modas, tão distítuo, pô-lo numa coluna militar e deixou a 300 km de Kano, sozinho, e nomeou outro emir. Entretanto, mudou o governador e este foi reposto, que estava em exílio em Lago. É uma história muito engraçada porque conta muita história tão antiga, e há de facto histórias milenares e tradições milenares em África, não existem só na Europa. Um detalhe final que eu assisti, achei bestial, porque nós estávamos todos no aeroporto à espera dele, porque íamos juntos para Abuja, que é a capital administrativa da Nigéria, por causa desse projeto, e ele chega num Rolls Royce de 1952, Phantom, prateado, lindo, descapotável, onde tem um palanque no banco de trás onde ele vai sentado, e as pessoas vão lá adulá-lo, porque ele, além de mais, é um líder religioso, em todo o caminho. E esse Rolls Royce, o emir, que na altura era tio dele, emprestou à rainha Isabel II quando ela visitou a Nigéria em 1964, caiu eu, etc. É uma história muito engraçada. Acabou por fazer parte também da história, isso, não é? Isso. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.